Seja bem-vindo ao EGS Sistemas. Nós desenvolvemos softwares para gestão empresarial, assim como emissores fiscais. Hoje vamos falar um pouco sobre a emissão de nota fiscal eletrônica do Simples Nacional para o certificado A1. Existem dois modelos de certificado digital. O modelo A1 é um arquivo. Para vincular no sistema da EGS, basta arquivar ele dentro do menu de certificado digital, que já estará vinculado à sua empresa. Já o modelo A3 é um pouquinho diferente, por ser um certificado armazenado em mídia portátil, como um cartão ou token. Para vincular ao sistema é necessário baixar o nosso aplicativo integrador, que vai fazer a comunicação entre o certificado e o sistema. Logo aqui abaixo tem o link de um vídeo ensinando passo a passo de como instalar o certificado A3 no sistema da EGS. Para emitir a nota fiscal eletrônica, é necessário ter inscrição estadual, credenciamento para emissão de NFE junto à Cefaz do seu estado, certificado digital modelo A1, um arquivo, ou modelo A3, cartão token, e adotar um software emissor de nota fiscal eletrônica. Antes de fazer a emissão de nota fiscal no sistema da EGS, a gente precisa fazer alguns cadastros iniciais. Então, a gente vai acessar a tela inicial do sistema e fazer o cadastro da empresa, parâmetros da nota fiscal eletrônica, cadastro de cliente-fornecedor, cadastro de unidade de medida, cadastro do produto, cadastro do CFAP e fazer a instalação do certificado digital no sistema. Após fazer esses cadastros iniciais, a sua base já vai estar pronta para fazer a emissão da nota fiscal eletrônica. Para a gente acessar o sistema da EGS, a gente vai buscar por egssistemas.com.br. Ele vai abrir para a gente aqui na tela inicial do site da EGS, então a gente vai clicar em Acesso Sistema. Clicando aqui, a gente vai ser direcionado para a aba de login, então app.egssistemas.com.br/login. A gente vai receber os nossos dados de login logo após fazer o cadastro da empresa aqui no site da EGS. A gente recebe via e-mail os nossos dados de login, então eu vou informar os meus aqui. Meu login, minha senha e a minha chave de acesso. Então, informando o login, senha e chave de acesso, a gente clica em entrar e é direcionado para a tela inicial do sistema. Nós temos aqui o botão de início, ele vai servir para você retornar essa tela inicial do sistema sempre que você acessar outro menu. Então, por exemplo, acessou a emissão, para retornar aquela tela inicial, clicando no botão de início. Outra maneira de acessar o menu de emissão é por esse atalho na tela inicial, então clicou no botão, ele te direciona para esse menu aqui. Para retornar ao início, pode ser tanto por esse botão, quanto pela logo da EGS. Então, se você clicar aqui, ele retorna para a tela inicial. Logo abaixo de início, nós temos alguns menus que estão fixos. Então, por essa empresa ser emissora de nota fiscal, ela vai utilizar com maior frequência esses menus aqui. Então, emissão, cliente fornecedor, produtos e outros. Logo aqui abaixo, nós temos alguns que estão com uma estrelinha. Isso significa que eles foram favoritados pelo cliente para facilitar o acesso na hora da emissão de notas. Então, assim como esses menus, ele também irá utilizar com maior frequência a unidade de medida, NCM, CFLP e outras coisas. Aqui logo abaixo desses que foram favoritados, nós temos alguns que estão com esse maisinho aqui do lado. Isso significa que se você clicar, ele expande e te mostra mais algumas opções. E assim vai funcionar com todos os menus que tem esse maisinho ao lado. Aqui em configurações, note que ele tem submenus, então tem mais alguns que tem um maisinho, se você clicar, ele vai expandir para você. Para você favoritar um menu e deixar junto aqui com os outros, basta você selecionar aqui o que você quer, passando o mouse aqui em cima, ele vai te mostrar uma estrelinha, então clicando nela, ele vem aqui juntamente com os outros em favoritos. Para retirar de favorito é só clicar na estrelinha, que ele vai retornar no menu original. Caso você precise acessar algum menu e não se lembra o caminho até chegar nele, você pode utilizar esse campo de pesquisa. Então, caso você queira tributação, digitou aqui, o próprio sistema ele te mostra o caminho até esse menu, então seria configurações, tributações NFE. Clicando aqui, ele te leva à tela. Para retirar o filtro, você clica nesse X que ele volta para a configuração inicial.
Logo aqui acima dessa caixa de pesquisa, nós temos algumas informações da empresa que você está acessando. Então, se você passar o mouse aqui, vai ver que ele vai ficar como um botão. Pode clicar aqui em cima, que ele vai te informar em que empresa você está e outras empresas, pois a IGS é um sistema multi-empresas. Então, você pode trabalhar com mais de uma ao mesmo tempo. Caso tivessem outras empresas cadastradas aqui, elas iriam aparecer todas aqui, uma abaixo da outra, continuando essa sequência. Por exemplo, esse é o código 1, então iria gerar a empresa ID2 e assim por diante. Bom, caso forem muitas empresas, você pode pesquisar nesse campo aqui, através do CNPJ, razão social ou nome fantasia. Então, digitando aqui uma dessas informações, ele vai aparecer para você a empresa. Então, para você selecionar a empresa, é só clicar em cima, que ele vai abrir o menu daquela empresa aqui para você. Ok, retornando ao início aqui. Logo aqui ao lado desse botão das empresas, nós temos esse botãozinho aqui, que ele serve para você deixar a sua área de trabalho cheia. Então, você apertando nele, ele vai recolher esse menu e deixar aqui cheio para você trabalhar. Clicando novamente, ele vai aparecer o menu lateral para você. Aqui acima estão mais algumas opções, então começando pelo botão de sair do sistema. Sempre saia por esse botão e não fechando o navegador, porque quando você fecha o navegador, o seu usuário ele ainda fica ativo no sistema. Então, se outra pessoa tentar logar, ele vai ultrapassar o limite de usuários simultâneos. Então, sempre saia por esse botão mesmo para liberar o seu usuário. Aqui ao lado nós temos a área do cliente. Então, clicando aqui, ele vai mostrar algumas informações do seu plano. Começando aqui em cima, tem a data da próxima fatura e da última fatura. Como essa base é de um cliente que está utilizando o módulo gratuito, tem a opção de contratar um plano. Clicando aqui, ele vai mostrar o tipo de plano, que tem o mensal, o trimestral e o anual. E aqui embaixo ele mostra a descrição, valor e quantidade de emissão. O trimestral, por exemplo, se a gente selecionar o plano básico, ele oferta 450 emissões. Essas emissões elas podem ser distribuídas da maneira que for melhor para a empresa contratante. Então, podem ser emitidas 100 em um mês, 200 em outra, 50 em um mês. A IGS não controla essa emissão por mês, quando o plano é trimestral ou anual. Essa divisão das emissões vai ser feita pela empresa da maneira que for melhor para ela. Para a gente fazer a contratação de um plano, a gente vai selecionar primeiro aqui o tipo do plano. Então, se vai ser mensal, trimestral ou anual, e selecionar qual o plano que a gente deseja. Então, nesse exemplo, eu vou fazer mensal de um plano de entrada. Ok, selecionei aqui, confirmar. Ele vai trazer algumas informações sobre o plano selecionado e mais algumas informações sobre o plano anual e trimestral e o certificado A3. O tipo do pagamento aqui embaixo a gente vai selecionar, então primeiro eu vou fazer por cartão. Selecionei cartão, aceitei os termos de uso. Caso eu queira ler aqui, é só clicar em cima de termo de uso que ele vai direcionar a gente para uma guia que vai ter esse documento com todas as informações. Confirmar, ele vai abrir para a gente essa telinha com os dados do cartão para a gente informar. Então, vou colocar aqui um número fictício. Perceba que ele já vai puxar aqui uma bandeira desse número informado. Eu vou colocar aqui o mês e o ano do vencimento do cartão, então a validade dele, né? O nome, igual vai estar no cartão, e o código de verificação. Após informar isso, é só dar um salvar que já vai estar efetivado o plano. Nesse caso, a gente vai retornar para a gente fazer essa contratação via boleto também. Para fazer a contratação via boleto, vai ser a mesma coisa, então você seleciona a opção boleto e concordo com os termos de uso. Confirmar. E é gerado o boleto para a gente aqui. Então, nesse boleto, ele já vai trazer as informações do vencimento, do nosso plano contratado, o valor, a empresa e tudo mais. Aqui acima nós temos as opções de fazer o download dele ou imprimir esse documento. Saindo daqui, ele vai retornar para a gente no portal do cliente. Então, aqui você percebe que ele já inseriu uma linha informando, né, sobre essa nossa contratação. Então, gerou uma linha desse boleto com o valor dele, a data de emissão e vencimento. No caso desse primeiro boleto de contratação, o vencimento ele é para 3 dias após a data de emissão. Então, só vai funcionar assim com esse de contratação. Os demais boletos serão conforme o plano adquirido. Então, no caso desse que é mensal, serão a cada 30 dias gerado um novo boleto. Aqui vai constar o número do documento.
Na coluna boleto, a gente tem a opção gerar. Clicando aqui, ele direciona a gente para aquela tela novamente, né, para imprimir ou baixar esse documento. Nessa coluna pago, a gente tem esse sinalzinho aqui que quando a gente faz o pagamento, ele é substituído por um sinal de verificado e fica em verdinho para informar para a gente que já foi pago esse boleto. Então vai servir para a gente ter um controle, para saber o que está em aberto, o que já foi pago e tudo mais. Assim que é feito o pagamento, aqui acima ele vai gerar uma caixinha informando para a gente a quantidade que foi contratada e a quantidade que foi emitida. Aqui ao lado, perceba que onde tinha um botão com a opção contratar, ele foi substituído por cancelar contrato. Então a gente pode fazer o cancelamento desse nosso plano por aqui mesmo. Clicando em cancelar contrato, ele faz esse cancelamento com a EGS. É válido ressaltar aqui também aos usuários do plano gratuito que atualmente a EGS disponibiliza 3 emissões gratuitas por mês para o modelo de certificado digital A1. E para o certificado digital modelo A3, são 3 emissões gratuitas no período de 30 dias. Então, por exemplo, os usuários do A1 podem emitir gratuitamente todo mês 3 documentos. Já o A3 ele tem 30 dias para emitir 3 documentos. Se não forem emitidos esses 3, após os 30 dias não podem mais ser emitidos. Também a qualquer momento poderá ser alterada a disponibilidade das emissões gratuitas. Então, sempre acompanhar nossas redes sociais, nossas informações, para verificar a quantidade disponível no momento. Então, aqui pela área do cliente, você vai poder ter essas informações, né, sobre o seu boleto, sobre o plano contratado, poderá cancelar o plano, verificar o que foi pago ou não e todas essas informações. Saindo daqui, a gente vai ter o botão de notificações. Quando tiver alguma notificação do sistema, abaixo desse sino ele vai criar um balãozinho que vai informar a quantidade de notificação. Aqui ao lado a gente tem o suporte técnico, então caso surgir alguma dúvida quanto ao sistema, algum erro de emissão, você pode clicar aqui em informar o seu e-mail, que um dos nossos especialistas vai atender. Então sempre que surgir a dúvida, pode estar fazendo esse contato via chat. Fechando aqui, o próximo botão que a gente tem é filtrar por período. Esse botão, por exemplo, se a gente clicar, ele está filtrado a partir do dia 1º de 3 de 2021. Um exemplo, se nós tivéssemos aqui um cliente que emite desde 2018 e o filtro está 2021, aqui nessa tela de emissão fiscal, ele só iria aparecer as notas que foram emitidas do filtro para frente. Então, caso ele precisasse filtrar desde o período inicial, é só vir aqui. Ele informaria a data, então aqui informado 2018, quando salvo ele iria aparecer todos os documentos que foram emitidos desde que o cliente entrou. Bom, então retornando aqui ao início, essa foi a apresentação da tela inicial do sistema EGS. Assim que é cadastrada uma nova empresa no site da EGS, aqui no sistema ele já gera um cadastro dessa empresa, porém esse cadastro ele tem que ser complementado para conseguir fazer a emissão da nota fiscal. Então a gente vai acessar aqui configurações, minha empresa. Aqui nós temos 3 empresas cadastradas já, então conforme está aqui, quando você for adicionando novas empresas à sua base, ela vai criando novas linhas aqui e gerando os códigos na sequência dessas empresas. Para você incluir uma empresa nova, você vai clicar em novo. Ou no caso, quando você faz a inscrição, ele já vai gerar para você aqui uma linha com a empresa que você cadastrou no sistema. Então, você vai selecionar e clicar em editar para completar as informações. Do site, ele já vai puxar para você aqui o CNPJ, a razão social, o nome fantasia, o endereço. Caso alguma dessas informações elas não puxarem lá do site, então você vai completar manualmente. É obrigatório estar aqui completo no cadastro o CNPJ, a razão social e o endereço completo. Aqui indo campo a campo, então preenchido a razão social e nome fantasia, o campo de inscrição estadual, ele não é obrigatório para você salvar esse cadastro da empresa. Contudo, para a emissão de nota fiscal é obrigatório. Então, uma empresa não consegue emitir uma nota fiscal sem inscrição estadual. Então, você já pode informar a sua aqui, né? Eu vou informar um exemplo. E para o próximo campo. Inscrição municipal não é um campo obrigatório, então se não quiser preencher, você pode pular.
O campo do RNTC ele vai ser utilizado por clientes que forem emitir documentos de transporte. Então, por exemplo, um CTE, um MDFE. Na nota fiscal não precisa informar esse campo aqui. Inscrição estadual ST. Esse campo vai ser utilizado por clientes que fazem uso de substituição tributária. Então, você vai informar aqui o estado e a inscrição. Ele vai gerar uma linha aqui, quando você clicar no maisinho, com a sua inscrição de substituição tributária. Pode sair que ele já vai estar salvo aqui. Aqui no botão KNAI, você vai informar o KNAI da sua empresa. Então, por exemplo, a EGS possui aqui atividade de cobrança, informação cadastrais, treinamento informático. Então, você informa aqui o código do KNAI e a descrição, clicando no novo, ele vai inserir uma linha aqui, você já pode sair que vai estar vinculada a essa empresa. Telefone e e-mail você pode informar, não são campos obrigatórios, mas sempre é bom deixar completinho aqui. O endereço ele deve ser preenchido completo para poder emitir a nota fiscal. Então, CEP, rua, número, bairro, complemento, cidade, estado, deixar o mais completo possível. Então, sem um desses campos, ele não vai emitir a nota fiscal, vai dar um erro de endereço. Aqui em cima, completando o cadastro dessa empresa aqui, a gente tem a opção de adicionar uma logo. Então, clicando aqui, eu tenho a opção de informar, a logo já entra aqui. Então, quando eu emitir a nota fiscal, já vai sair a logo da EGS lá na minha notinha. Ok, passando aos dados fiscais. Essa parte ela é muito importante para o cadastro da empresa. Então, aqui, você vai ter que informar o regime tributário da sua empresa. Sempre que você faz o cadastro, ele já puxa automático aqui Simples Nacional. Contudo, você vai alterar aqui se a sua empresa é do Simples, se é do Simples com excesso, se é do regime normal. No caso, eu vou deixar do Simples, né? Que a empresa é do Simples Nacional. A parte de tributos da NFE também é muito importante, porque é aqui que você vai informar como será puxadas as informações tributárias da sua nota. Então, por exemplo, aqui você tem a opção de deixar parâmetro fiscal simples, parâmetro fiscal. O parâmetro fiscal ele geralmente é utilizado por empresas do regime normal. Por CFOP, que é o mais comum para as empresas do Simples, NCM por CFOP, Simples Nacional, NCM por CFOP e Estado e NCM por Estado. Aqui, se a gente selecionar o Simples Nacional, a gente deve informar a alíquota do ICMS se a empresa possuir, né? Então, se a empresa tiver permissão de crédito, a gente já informa aqui essa alíquota. Então, aqui já está com o exemplo de 1,65. Caso a empresa não tiver, ele vai estar zerado. E quando a gente seleciona o tributo da NFE Simples Nacional, é obrigatório a gente informar aqui o CSOSN, que é o Código de Situação da Operação do Simples Nacional, porque quando a gente informa aqui Simples, ele vai puxar a tributação dessa parte informada aqui. Então, por exemplo, se a gente utiliza o código 400, lá na emissão da nota do Simples, aqui tem que ser informado o 400, senão ele não vai puxar na nota fiscal. Nesse caso, a gente vai deixar sem informação e aqui em tributos a gente vai informar CFOP, que mais para frente a gente vai ver como será feita essa tributação a partir da CFOP. Então, não precisa informar nada aqui. Aqui logo abaixo são as opções para o certificado digital. Então, a empresa ela não pode emitir um documento eletrônico sem ter esse certificado digital, que é a assinatura da empresa. Aqui ele está marcado que a empresa utiliza o A3. Então, se eu tentar colocar aqui e selecionar o certificado, ele vai me dar um bloqueio. Se eu desmarcar essa opção, eu clico aqui e consigo vincular o meu certificado A1. Então, aqui eu posso clicar, anexar o meu arquivo A1, informar a senha dele e salvar, que já vai estar certinho para mim emitir a nota fiscal. Caso a empresa possua o A3, aí é só selecionar aqui, utiliza o A3 e mais para frente a gente vai mostrar como vai ser feito esse vínculo do certificado A3 no nosso sistema. Aqui em cima a gente vai ter mais algumas informações, como parâmetros e default contábeis, mas essas partes são utilizadas por empresas que utilizam módulos mais avançados do sistema. Então, por enquanto, para a emissão de nota fiscal para as empresas do básico, é somente esse cadastro aqui da empresa inicial. Então, feito aqui o cadastro, você dá um salvar, que ele já vai buscar as informações que você colocou e vai ficar como ativa a empresa. Você já pode fazer a emissão da nota fiscal por essa empresa. Para criar um parâmetro para a NFE, a gente vai acessar aqui esse menu lateral, configurações, parâmetros,
parâmetros NFE. Aqui a gente já tem um parâmetro de homologação que foi criado, então agora a gente vai inserir um de produção. Então a gente começa aqui clicando em novo. Primeiramente a gente tem que informar o modelo do documento. Então se é a nota fiscal eletrônica, a nota fiscal do consumidor. Nesse caso é um parâmetro para nota fiscal eletrônica. O ambiente, como eu disse anterior, vai ser um ambiente de produção, a gente já tem um de homologação criado ali. Finalidade, aqui você vai informar qual a finalidade dessa nota, se vai ser uma nota normal, complementar, de ajuste ou devolução. Esse campo aqui você informa só para quando ele abrir a nota fiscal, ele já abrir preenchido esse campo, mas ele pode ser alterado dentro da nota, então quando for uma devolução, você pode ir lá dentro da nota e marcar. Ou se a sua empresa só fizer notas de devolução, por exemplo, se você deixar marcado aqui, ele vai puxar sempre notas de devolução. Nesse caso, eu vou fazer um exemplo com uma nota fiscal normal. A série. Aqui você vai informar a série de acordo com a necessidade da sua empresa. Então, geralmente é 1, mas você pode separar 1 para entrada, 2 para saída e assim por diante. Eu vou informar 1 aqui no exemplo. Última nota fiscal emitida. Aqui é muito importante você informar a última nota que a sua empresa autorizou na Cefaz. Então, mesmo que você nunca tenha emitido no nosso sistema, aqui precisa ser informado a última que a sua empresa emitiu. Pode ter sido em outro sistema e assim por diante. Então, vou fazer o exemplo caso uma empresa já emita esse documento por outro emissor. Então, digamos que a gente já emitia aqui e a gente parou no número 10. Então, eu informo aqui que o sistema vai gerar número 11 e assim por diante. Tipo default da nota fiscal. Aqui você vai informar se ela é entrada ou saída, mas não é um campo obrigatório. Caso você só faça nota de entrada ou caso só faça nota de saída, você pode marcar aqui uma das opções. Se não, quando abrir a nota, você pode informar lá se ela vai ser entrada ou saída. Tipo emissão. Aqui você vai informar se vai ser uma emissão normal ou em contingência. Na maioria dos casos, que é no ambiente de produção, é emissão normal. Tipo impressão, a gente vai informar se vai ser sem geração de dump, dump normal, dump retrato, da maneira que for melhor para a sua empresa. Então, eu vou colocar dump normal nesse exemplo aqui. Indicador de presença. Aqui você vai informar, conforme for melhor para a sua empresa, se a operação é não presencial, se é presencial, operação fora do estabelecimento. Eu vou colocar aqui operação não presencial, outros, só para a gente completar esse exemplo aqui. O tipo frete e consumidor não são campos obrigatórios, mas se quiser informar, você já pode informar. Então, por exemplo, se você sempre emite notas que é sem ocorrência de transporte, então você já pode informar aqui que em todas elas esse campo já vem preenchido. Mas no caso de se alterar isso, então você precisar informar que é por conta de terceiros, transporte próprio e assim por diante, você pode alterar esse campo dentro da nota também, não precisa ser preenchido aqui. Eu vou informar nesse exemplo aqui que é sem ocorrência de transporte. Consumidor final também. Você não precisa informar aqui, você pode informar nos dados adicionais da nota. Então, no caso, eu vou deixar sem preencher, porque nem sempre a gente vai utilizar consumidor final ou não consumidor, então eu vou deixar sem preencher. Esse checkbox de parâmetro ativo aqui abaixo, ele sempre tem que estar marcado. Então, como a gente viu anteriormente ali, o de homologação ele estava ativo. Eu marcando parâmetro ativo aqui, quando eu salvar, o de homologação ele vai ser desativado. Então, eu querendo usar esse de produção, vou marcar parâmetro ativo. Contingência, aqui eu só marco quando for caso de homologação, que aqui tiver tipo de emissão de homologação, ambiente de homologação. Então, não. O checkbox de contingência a gente não marca nesse parâmetro de nota fiscal normal. Numeração manual. Esse checkbox aqui, se eu selecionar ele, toda vez que abrir uma nota eu vou poder informar o número dela. Mas geralmente a gente prefere deixar automático para não dar duplicidade na nota. Então, como eu informei aqui que a última nota fiscal emitida foi a número 10, então, deixando desmarcado, o sistema já vai gerar número 11, número 12 e assim por diante. Então, vou deixar desmarcado aqui. Então, aqui, caso eu queira que mostre a hora de emissão na dump, eu vou ativar esse checkbox. Se eu não quiser, eu posso deixar desativado. Estando preenchido todos os campos corretamente aqui, eu posso salvar, que ele já vai gerar para mim aqui um parâmetro de produção. Note que ele fica ativo e a homologação ele vai ficar desativado aqui.
Então já está certinho, quando a gente for aqui na tela de emissão, ele já vai mostrar para a gente ambiente de produção. Para cadastrar um novo cliente ou fornecedor, a gente vai acessar esse menu lateral aqui e clicar em clientes fornecedores. Aqui nós temos a opção de novo e editar os que já foram feitos, excluir, importar para Excel e atualizar a página. Note que aqui nós já temos dois exemplos que foi feito para teste, um teste para pessoa física e outro para pessoa jurídica. Então, conforme você for fazendo esses registros, ele vai inserindo novas linhas e os códigos ele vai seguindo essa sequência aqui. Para você clicar em inserir um novo, você vai clicar aqui no botãozinho de novo, ele vai abrir aqui a tela para você. Eu vou abrir um registro de teste aqui que a gente já fez para ir explicando os campos passo a passo. Então, esse aqui, vou selecionar e editar. Você, para inserir um novo, vai selecionar e clicar em novo. Ele vai abrir essa mesma tela. Então, você vai informar o CNPJ da empresa e assim que você informar o CNPJ, alguns campos ele já vai ser preenchido automaticamente. Então, a razão social, nome, fantasia, o endereço, ele já vai puxar. Só confirma se o endereço é realmente o endereço correto da empresa, se está correta a razão social, e ele vai puxar também o telefone. Esse telefone confira sempre porque ele pode ser um telefone que puxa da Receita, mas que não é o telefone da empresa, pode ser o telefone de uma contabilidade ou outra coisa. Então você sempre confirme se esse é o telefone da empresa. Os campos obrigatórios aqui para registrar um cliente ou fornecedor é o CNPJ ou o CPF, a razão social, o nome e o endereço completo. Ele não é um campo obrigatório, mas para emissão de nota fiscal é obrigatório. Sem esse endereço completo, não emite, ele vai dar um erro de endereço. Então, sempre deixar completo o endereço aqui. Então, começando aqui por cima, ao lado do CNPJ, ele tem a opção de você marcar estrangeiro. Como você informou o CNPJ e ele é uma empresa nacional, ele nem me permite marcar isso aqui. Quando você for digitar, se já for uma empresa estrangeira, você clica aqui, vai ativar esse checkbox que ele vai retirar algumas informações e vai deixar apenas a que a Receita exige para empresas do estrangeiro. Aqui é para você inativar algum cliente ou fornecedor, então clicando aqui e salvando, essa empresa vai ficar inativa. Então, nessa primeira aba, são esses campos que são obrigatórios preencher. A inscrição estadual ela não está como um campo obrigatório, ela não vai puxar direto da Receita, mas se essa empresa for contribuinte do ICMS, você vai precisar informar, senão ele vai dar um erro lá de destinatário não informado da inscrição estadual. Então, sempre informar. Se a empresa possui inscrição estadual, é obrigatório informar no cadastro. Indo para a próxima aba aqui em dados adicionais, ele vai puxar também um e-mail que foi informado lá na Receita. Então, no caso aqui está o nosso e-mail da IGS, e é para esse e-mail que será feito o envio da nota fiscal. Mais para frente a gente vai ver que na tela de emissão tem a opção de envio por e-mail e ele vai enviar sempre para esse e-mail. Se não tiver informado esse, ele vai puxar esse, se não tiver esse, ele vai puxando esse. Então, se tiver informado os 3 e-mails, ele vai enviar para os 3 e se não tiver, ele vai puxando na sequência. Aqui não são informações obrigatórias, né? Grupo cliente, vendedor, mas são coisas que você pode informar. Então, por exemplo, o tipo de frete já está aqui por conta do destinatário, a CFOP que vai ser utilizada nas notas para esse destinatário. Então, você pode deixar completo da maneira que for melhor para a sua empresa, colocando transportadora, tabela de preço. Então, não são campos obrigatórios, mas que você pode estar utilizando para a sua empresa mesmo. Aqui, como é uma empresa que não está informada na inscrição estadual, ele já está informado aqui que é não contribuinte, consumidor final. Então, caso ele for uma empresa com inscrição estadual, esse aqui ele vai estar contribuinte e vai estar consumidor final, não. Então, sempre, esses campos aqui eles podem ser modificados dentro da nota, então caso você preencher de uma maneira incorreta, não souber na hora, quando você informar ele em dados adicionais da nota, tem como você alterar esse campo de consumidor final. Aqui você pode informar mais algumas coisas, então manifestação do destinatário, se tem pedágio, o tipo de operação. Então, isso tudo é informações que vai da maneira que a sua empresa quiser fazer esses cadastros aqui. Em financeiro, você já pode adicionar, por exemplo, se vai ter alguma retenção, alguma referência comercial, pode adicionar uma conta. Então, como eu falei, não são campos que eles são obrigatórios para salvar, mas se a sua empresa sentir necessidade de fazer esse cadastro aqui, você pode ir informando. Então, condição de pagamento, a forma de pagamento, o vencimento. Aqui você pode colocar informações bancárias.
entre outras informações aqui. Então, dia de vencimento, pode informar algum dia da semana aqui. Indo para a próxima aba, a gente tem contatos. Então, a gente colocou aqui, por exemplo, o contato de João, que ele seria o analista. Então, clicando em novo, você consegue adicionar aqui. Então, colocar o nome da pessoa, o cargo, o e-mail, o telefone e qual o setor que ela trabalha. Então, você pode salvar e deixar um contato aqui, porque, por exemplo, como eu disse, esse pode ser o telefone da empresa, mas aqui você tem um contato para um setor específico que você quer falar. Aqui em categorias também, ele te permite categorizar os clientes. Então, você pode estar cadastrando as categorias e colocar, por exemplo, fornecedores, clientes, destinatário. Então, você criando essa categoria ali nos cadastros de categoria, pode inserir aqui e categorizar esses registros. Então, você vai clicar lá, salvar, ele vai inserir aqui a categoria desse registro aqui. No endereço, você pode adicionar mais algum endereço, porque, por exemplo, esse endereço da aba identificação pode ser o endereço da empresa matriz. E aqui pode ser o endereço de entrega para uma filial. Então, você vai adicionar aqui o CEP, a rua, número, deixar esse endereço completo e colocar seu endereço de cobrança, endereço de entrega ou outros. Então, salvando aqui, ele vai criar uma linha de endereço para você. Essas são algumas informações que você pode estar adicionando, né? Aqui na aba identificação, essas são as obrigatórias que você tem que preencher. Fazendo o preenchimento certinho dessas abas aqui, você pode salvar, que ele vai gerar para você uma linha aqui com o cadastro dessa empresa. Aqui logo abaixo nós temos um exemplo de um cliente que é CPF. Então, aqui no cadastro dele, note que quando foi informado o CPF, tem aqui o nome, então ele muda de razão social para nome. Você também vai ter que informar aqui o endereço completo, então, mesmo sendo pessoa física, tem que ser o endereço completo para emissão da nota fiscal para essa pessoa. Aqui ele vai te permitir dados pessoais, então você pode informar aqui se o número da CNH da pessoa, a validade, o estado, nome do pai, nome da mãe, algumas informações que não são obrigatórias, mas se for melhor para a empresa deixar registrado, você pode estar registrando aqui. As outras abas são como mostrado nas da empresa. Então, você pode adicionar outros dados aqui, o financeiro, contato, categoria e endereço, conforme foi feito nesse outro registro aqui. Então, quando são cadastradas empresas como dito anterior, ele vai gerando esse código aqui. Se a gente selecionar e editar, ele vai ver que ele nem permite a gente informar esse código, porque o sistema vai gerando automaticamente para não dar duplicidade. Feito esse cadastro, você já pode utilizar ele para fazer a emissão da nota fiscal para esse cliente, o fornecedor. Para a gente cadastrar uma nova unidade de medida, a gente vai acessar esse menu lateral aqui, opção número 3, unidade de medida. Aqui a gente já tem um cadastrado, que é a unidade mesmo. Nessa tela ele mostra para a gente o ID da unidade, o código dela, a descrição, o usuário que fez a criação e a data da criação. Para a gente inserir um novo aqui, a gente vai clicar no maisinho. Eu vou fazer de metros, então eu vou informar o código como eu quero que ele apareça para mim, vou informar MT, descrição metros, e eu posso salvar. Esses são os dois campos obrigatórios para salvar uma unidade de medida. Tem a possibilidade de você criar um fator conversão, então, por exemplo, posso selecionar e editar, eu recebo um produto em centímetro, mas eu quero dar entrada nele no meu sistema em metros. Então, eu tenho a possibilidade de criar esse fator conversão. Então, eu clico em novo aqui, informo que ele vai entrar em centímetros e o fator conversão é 100. Então, a cada 100 centímetros, ele vai me fornecer 1 metro desse produto. Então, salvando aqui, vai funcionar dessa maneira. Entrou um produto para mim, 1 centímetro, então a cada 100 centímetros ele vai contar no meu sistema em metros. Salvando, já está certinho a unidade e o fator conversão. Cada vez que a gente for gerando uma unidade nova, ele vai criando uma linha aqui embaixo, informando o código dela e a descrição, assim como já tem nesses dois exemplos. Sempre que a gente quiser fazer um fator conversão, é só selecionar e editar, que ele permite a gente adicionar um novo fator. Para cadastrar um novo produto, a gente vai acessar o menu lateral Produtos. Aqui a gente pode verificar que ele já tem um registro aqui, ou seja, esse produto ele já foi criado anteriormente. Conforme forem sendo registrados novos produtos, eles irão aparecendo em linhas aqui abaixo.
Para a gente criar um novo, a gente vai clicar no botão Novo. Aqui o código do produto ele aparece com um bloqueio para a gente não informar nada, porque esse código é gerado automaticamente. Então, o primeiro foi o 01, esse vai ser o 02 e assim consecutivamente. A descrição do produto. Aqui você informa o produto que é, né? No caso, eu vou informar uma borracha. Note que aqui ao lado desse campo ele tem um asterisco, isso significa que ele é um campo obrigatório. Então, se eu for tentar salvar agora, ele vai me retornar uma mensagem pedindo para mim informar o campo obrigatório. Então, seguindo a sequência aqui, indo para pré-sanitário, não é um campo obrigatório a ser preenchido, mas se você quiser, você já pode informar o preço aqui. Se não informar aqui, quando você for fazer a nota e informar esse produto, você pode colocar o valor lá na nota fiscal. A unidade de controle vai ser a forma que você vai controlar esse produto. Então, se ele vai sair por unidade, por quilo, por peso, por caixa e assim por diante. Essa borracha nós iremos controlar por unidade. Mas caso fosse controlado por caixa ou outra unidade de medida, a gente poderia cadastrar aqui em unidade de medida, que ela seria informada aqui quando eu clicasse. O NCM ele não é um campo obrigatório a ser registrado, mas na hora de fazer a nota fiscal é um campo que precisa ser informado. Então a gente clica aqui. Como o meu é um cadastro fictício, eu vou colocar o NCM inexistente aqui. Mas esse código, a sua contabilidade deve informar para você qual o correto para cada produto. O SEST aqui logo abaixo, ele não é obrigatório você informar se o produto não passar por substituição tributária. Então, só vai informar esse campo. Clientes que informarem o SEST de substituição precisarão informar esse campo aqui. Aqui ao lado desses registros, a gente pode ver que tem um balãozinho aqui. Ele informa para a gente algumas informações sobre os campos, então, como eu disse, né? Clientes que utilizam substituição tributária nos produtos precisam informar o SEST. No caso desse produto que não será feito isso, não precisa registrar. Aqui em dados complementares, ele tem mais alguns campos, né, com algumas informações adicionais que podem ser preenchidas. Aqui logo acima tem mais algumas abas com algumas informações, mas essas informações complementares a gente verá mais para frente. Esse aqui é só um vídeo para demonstrar o cadastro básico de um produto para você conseguir gerar uma nota fiscal. Então, da maneira que foi registrado aqui, a gente já consegue salvar e emitir uma nota, sendo obrigatório para a emissão da nota apenas a descrição do produto, a unidade de controle e o NCM. Eu salvando aqui, ele vai gerar uma linha aqui abaixo, como eu disse anteriormente, com o código 2. Então, depois que ele aparece aqui, já está habilitado para mim conseguir emitir uma nota fiscal com esse produto. Para cadastrar uma natureza de operação CFOP, a gente vai acessar esse menu lateral aqui e ir na opção Natureza de Operação CFOP. A CFOP é o Código Fiscal de Operações e Prestações. É a partir da CFOP que é definido o pagamento de impostos sobre as mercadorias recebidas e transportadas. Para a emissão de vários documentos é exigido esse código, por exemplo, na emissão da nota fiscal, não pode ser autorizado sem informar a CFOP. Essa CFOP é dividida em dois grupos, então tem CFOP de entrada e de saída. A CFOP de entrada, ela sempre vai iniciar em 1, 2 ou 3, sendo 1 para entradas dentro do estado, 2 fora do estado e 3 operações do exterior. Para a saída é 5, 6 e 7. 5 é para a saída dentro do estado, 6 é saída fora do estado e 7 saídas para o exterior. Então aqui a gente tem um exemplo disso. Por exemplo, a gente tem a 5202 e a 6202. Ambos são uma CFOP de devolução, contudo uma devolução dentro do estado e a outra uma devolução fora do estado. Para a gente incluir aqui uma nova CFOP que não está cadastrada, a gente vai clicar em novo, informar o código dela, eu vou cadastrar 5101 aqui, informar a descrição dela, vou colocar aqui, venda de produção de estabelecimento, que é a descrição vinculada a essa CFOP. Ok, o próximo campo aqui é CST-CSON. Como esse é o exemplo de uma empresa do Simples Nacional, a gente vai informar o código de situação de operação do Simples Nacional, o CSOSN. Se a gente clicar aqui, vai ver que ele vai aparecer duas situações, os que têm 2 dígitos e os que têm 3. Esse de 2 é CST para empresas do regime normal.
Então, como esse exemplo é do Simples, a gente vai ter que selecionar uma opção que tenha 3 dígitos. Então, por exemplo, aqui, tributada, com permissão, sem permissão, eu vou colocar 400 como exemplo, que é não tributada pelo Simples Nacional. Mas esse código ele deve ser informado pelo seu contador. A contabilidade deve fornecer a você esse código, o código correto para cada operação. Você informando esse código aqui, quando você gerar uma nota fiscal, você não vai precisar informar os tributos manual, ele já vai puxar direto. Então, começou uma nota, informou que o CFOP é 5101, ele vai puxar automático já essa informação. Então, ele vai informar que o CSOSN é 400. Aqui em descrição completa, é para quando essa descrição da CFOP é muito longa. Então, por exemplo, se eu colocar aqui mais caracteres, ele vai aparecer para mim aqui que o máximo é 60. Então, caso fosse uma descrição que superasse esse limite de caracteres, a gente teria que informar a descrição completa aqui e abreviar aqui. Informações ao fisco. Aqui você pode informar as suas informações que você quer que saia na nota. Então, tudo que você informar aqui, quando você informar essa CFOP, ele vai sair na nota quando você imprimir. Então, eu vou colocar como exemplo aqui, empresa optante pelo Simples Nacional. Ok. Então, essa informação, quando eu fizer a impressão da minha DANF, ela vai sair lá. C contábil débito e C contábil crédito, essas opções são para clientes que utilizam o módulo financeiro completo, para quem já utiliza o sistema no módulo mais avançado, com mais opções. Então, se eu clicar aqui, ele vai mostrar que eu nem tenho opções para marcar. Então, geralmente, os clientes que utilizam só a emissão do módulo básico, não precisa preencher esses campos aqui. Em CFOP reverso. Esse caso aqui, por exemplo, é quando você recebe uma nota. Por exemplo, você fez uma compra e a empresa te emitiu uma nota de venda com a CFOP 5101. Quando esse produto chegar na sua empresa, você precisa informar numa nota de entrada, mas não vai ser possível informar a entrada com CFOP 5101. Então, se você informar aqui que quando você der entrada precisa ser a 1101, que é uma compra para industrialização, assim que você importar o XML para fazer essa nota de entrada, a CFOP já vai puxar automático o reverso que você informou aqui. O centro de resultado também ele não precisa ser informado, porque é para clientes que utilizam o módulo avançado, que informa um centro de resultado para empresas diferentes. Então, ele não precisa ser informado para quem utiliza o sistema no módulo básico. Aqui em tipo de operação, ele não precisará ser informado caso o cliente não utilizar aqui substituição tributária. Só nesses casos, se o cliente for utilizar a substituição tributária, tem que informar o tipo de operação. Senão, também não precisa preencher. Aqui logo abaixo a gente tem um checkbox com natureza visível. Note que quando eu iniciei o cadastro dessa CFOP, ele já veio marcado e ele não pode ser desmarcado, porque se ele estiver assim, quando você for buscar na nota fiscal, ele não vai aparecer essa CFOP para você. Então, tem que marcar a natureza visível. Aqui logo abaixo tem desconto afeta a base de ICMS. Esses são nos casos que a empresa concede um desconto na nota e esse desconto ele vai afetar também na base de cálculo do ICMS. Então, quando isso ocorrer, você vem aqui na CFOP e só marca esse campo. Se não, pode deixar desmarcado porque não é uma situação que ocorre com frequência. Gera financeiro. Esse checkbox é o caso das empresas que geram título do financeiro a partir de notas fiscais. Então, por exemplo, se o cliente vai utilizar o módulo financeiro e a partir das notas da CFOP 5101, ele vai gerar um título no financeiro, ele deixa marcado. Caso não for utilizar o módulo financeiro, pode deixar desmarcado. Aqui logo abaixo, soma ICMS total NFE. Aqui são os casos que precisa acrescentar a soma do ICMS do total da nota. Então, o valor total da nota vai estar incluso o valor do ICMS. Como esses casos são raros, ele já vem desativado. Caso você precise ativar, é só vir editar a CFOP e marcar ele. Senão, pode deixar desativado também, assim como o desconto afeta a base de ICMS. Aqui em tipo de natureza, a gente vai marcar, por exemplo, essa aqui é uma de venda. Então, eu vou marcar de venda
Tem opções de transporte, devolução e outras aqui. Conforme for a sua descrição e o seu código CFOP, você vai marcar o tipo da natureza. Preenchida essa aba aqui, a gente pode ver que ao lado de identificação tem PIS, COFINS e IPI. Nessa aba de PIS, COFINS e IPI, a gente vai informar aqui o código de situação tributária do PIS, COFINS e IPI, da mesma maneira que a gente fez ali com o do ICMS. Então, mesmo a empresa não destacando esses impostos, não fazendo o pagamento desses impostos, ela precisa informar sim a situação tributária quanto a eles. Então, aqui nesse exemplo, eu vou utilizar no PIS e no COFINS o código 07, que é a operação isenta de contribuição, porque essa minha empresa do Simples Nacional, ela não vai fazer contribuição. Você pode verificar esses códigos com a contabilidade da sua empresa, que vai te informar corretamente aqui qual o código que você deve utilizar para sua empresa, se vai ter alíquota, se não vai. Então, todas essas informações, confirmar com a sua contabilidade antes de fazer o preenchimento aqui. Então, aqui em COFINS eu vou informar 07 também. E nesse meu caso, a alíquota do PIS e COFINS vai ficar em branco porque eu não faço essa contribuição. CST do IPI. O IPI ele não é obrigatório para fazer o envio dos documentos para a Cefaz. Contudo, quando você informa o IPI para as empresas que destacam esse imposto, é necessário informar aqui o código de situação tributária e o código de enquadramento. Então, por exemplo, eu vou utilizar aqui o 99, que é outras saídas. Para o código 99, o código de enquadramento é o 999. Mas isso também você tem que verificar com a sua contabilidade, se vocês irão utilizar o código 99, que aí a saída é 999, ou utilizar outro código aqui do IPI, também é outro código de enquadramento. Confirmar sempre com a sua contabilidade. A alíquota eu vou deixar em branco também, porque eu não faço nenhum valor em cima desse IPI. Código selo e quantidade selo são campos destinados às empresas que informam, na verdade, o selo de controle do IPI. É bem específico para alguns casos, para algumas empresas e certos produtos, então dificilmente vão ser usados. Mas se for o caso da sua empresa, aqui você vai informar o código do selo e a quantidade do selo. Feito o preenchimento desses campos aqui e da identificação, como a gente fez anteriormente aqui, a gente pode salvar esse registro, que ele já vem para a tela aqui, ó, 5101. Quando ele está aqui como visível, você já pode utilizar ele na emissão da nota fiscal e outros documentos. Para fazer o vínculo do certificado A1 do sistema, tem duas possibilidades. A gente pode acessar configurações Minha Empresa, selecionar e editar a empresa. Desmarcando esse checkbox de Utiliza 3 vai permitir a gente adicionar por esse botão aqui, por Selecione Certificado. Então, a gente vai soltar o arquivo aqui ou anexar ele pelo computador e informar a senha. Depois que a gente salvar, ele já vai estar vinculado certinho à empresa. Então, só dá um salvar que ele vai ficar vinculado. Outra maneira de vincular esse certificado é em Configurações, Certificado Digital. Dá um OK nessa mensagem. Clicando em novo, ele vai abrir a mesma tela para você, então é só anexar o arquivo, informar a senha e salvar. Quando salvar, ele vai criar uma linha aqui para você, informando a data da validade, data de criação, código da empresa, outras informações aqui. Então, por essa tela, você consegue fazer a atualização, quando ele vencer, selecionar e excluir, e incluir um novo. Após a gente ter encerrado os cadastros iniciais, ter completado o cadastro da empresa, feito o cadastro de cliente fornecedor, produto, unidade de medida e o parâmetro da nota, a gente pode começar a fazer a emissão do documento. Então, a gente vai acessar o menu aqui de emissão de nota fiscal eletrônica. Logo aqui acima, a gente já vê que o ambiente está como produção. Então, a gente criou aqui aquele parâmetro para nota, ele vai ser gerado no ambiente de produção. Para a gente começar essa nova nota, a gente vai clicar em novo. E a gente percebe aqui que algumas informações elas já estão vindo do parâmetro. Então aqui o número da NFE que eu não consigo alterar é porque ele está puxando das informações que a gente colocou no parâmetro. O tipo da NFE, como a gente não informou no parâmetro, a gente vai ter que colocar aqui. Então eu vou informar que é uma de saída,
O tipo de frete a gente já havia informado no parâmetro, então é sem ocorrência de transporte. Destinatário. Eu vou informar aqui EGS Sistemas, que é o cadastro da empresa que a gente fez. A pessoa física ela não aparece aqui porque ela está como usuário inativo. Então, quando eu pesquisar, não vai aparecer aqui para mim emitir nota para essa pessoa. Então, vou selecionar aqui EGS. Note que ele já puxou aqui para mim a CFOP e as informações do fisco. Por quê? Porque quando nós fizemos o cadastro dessa empresa, a gente informou a CFOP 5101. Então, em toda nota fiscal que a gente for emitir para essa empresa, ele já vai puxar essa CFOP. E quando nós cadastramos a CFOP, a gente informou isso, essa mensagem foi informada lá no fisco. Então, ele vai puxar automático aqui para a gente, que é uma empresa optante pelo Simples Nacional. Aqui abaixo a gente tem esse campo de observações e ele vai servir, por exemplo, quando você precisar informar que tem algum boleto, que tem alguma parcela, algum valor a ser acertado. Então, é observações que vai sair na nota, vai ter um campo de anotações do remetente, então, se você informar aqui, ele vai sair na nota. Aqui abaixo nós temos mais alguns campos que eles vão interferir no valor da nota, eu vou mostrar mais para frente quando a gente já tiver com o valor dessa nota fiscal. Esse botão da integração do financeiro, se eu clicar aqui, ó, ele não me permite fazer a integração porque essa CFOP não está permitida a gerar o financeiro e essa empresa não utiliza módulo financeiro. Então, a gente pode ir para a aba Itens NFE para a gente incluir o produto. Então, é só clicar aqui em Novo. Eu vou colocar aqui no produto a caneta. Então, ele vai puxar aqui o preço que foi informado no cadastro desse produto. Caso eu tenha mudado o valor ou caso eu não tenha informado esse valor, não tem problema, porque eu posso apagar aqui e informar um novo valor. Então, eu vou colocar aqui que ela é R$ 3,50 por unidade. Então, aqui na quantidade eu vou informar que são 10 e o próprio sistema ele vai calcular aqui para mim o valor total dos itens. Informação adicional do produto, você pode colocar alguma informação que você acha necessária. Então, por exemplo, eu vou colocar caneta cor azul, para mim saber diferenciar esse produto aqui. Natureza de operação, ele vai puxar ali da aba identificação e o NCM, ele puxa do cadastro do produto. Esses outros campos aqui, eles não precisam ser informados, que é para clientes que utilizam um módulo mais avançado. Indo aqui para a aba ICMS, a gente pode ver que ele já puxou o CSOSN que a gente informou lá no cadastro da CFOP. Note que aqui, ó, na porcentagem de crédito do Simples Nacional, ele está zerado. E lá no cadastro da empresa, a gente informou que essa empresa teria uma alíquota, mesmo sendo do Simples. Por que não está puxando aqui? Porque a gente utilizou uma CSOSN que não permite crédito. Então, por exemplo, se eu quiser que permita o crédito nessa nota, eu vou salvar o produto aqui, como a gente cadastrou, ele vai gerar uma linha. Eu posso sair daqui, que essa nota vai ficar como um rascunho. Vou voltar aqui em Natureza de Operação CFOP, 5101, que é a que a gente está utilizando, eu vou editar. CSOSN, eu vou retirar o 400, que não permite, e eu vou informar a 101, tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito. Eu salvando essa CSOSN, eu posso retornar à tela de emissão. Vou clicar em rascunho, que aqui já vai estar salva a nota que a gente estava fazendo. Então, eu vou até Itens NFE. Aqui ele ainda está com o código 400, que puxou lá da CFOP. Então, como a gente alterou, a gente vai clicar aqui nessa calculadora, que ele vai puxar aqui as novas informações. Então, CSOSN 101, puxou aqui o valor dos produtos, valor da nota fiscal. Se a gente selecionar e editar aqui, vai ver que na aba de ICMS ele já puxou aqui a porcentagem de crédito do Simples Nacional, a partir do que a gente informou lá no parâmetro da empresa. Aqui nas outras abas de IPI, PIS, COFINS, ele vai estar constando aqui o CST que a gente informou lá no cadastro da CFOP. E só o código mesmo, não vai ter nenhum valor porque a gente não destaca esses impostos. Então, a gente pode dar um salvar aqui, que ele vai gerar essa linha aqui para mim com as informações do produto. Logo quando a gente adiciona o produto, note que ele já vai gerar aqui embaixo o valor do produto e o valor da nota fiscal e o valor financeiro que vai ficar zerado. Lembrando que esse cliente não vai utilizar o módulo financeiro, então esse módulo financeiro sempre vai estar zerado. Voltando aqui para a aba identificação, para mim explicar esses campos aqui.
O valor do desconto ele vai funcionar da seguinte maneira. Todos esses campos aqui, quando você informa o valor, ele vai interferir no valor da nota fiscal. Então, por exemplo, se eu concedi um desconto de R$ 20 nessa nota, ela não interfere no valor do produto, ela vai interferir no valor da nota fiscal. Ok, eu tive despesa de R$ 35 nessa nota. Ele vai somar aqui para mim no valor da NFE. O valor do desconto final também, o valor do frete, tudo que eu adicionar aqui embaixo, ele vai adicionar no valor total da NFE. Ok, vamos dar nesse exemplo aqui que a gente não teve nenhuma despesa e também não foi concedido nenhum desconto. O valor vai ser o valor dos produtos mesmo. Então, ok, preenchida essa tela aqui e preenchida o item. Transporte, a gente não vai utilizar essa aba aqui porque a gente está utilizando sem ocorrência de transporte. Caso tivesse um transporte aqui, você poderia informar a transportadora, então você faria aqui o cadastro em clientes fornecedores, onde a gente fez o cadastro dessa empresa, e poderia informar a transportadora, o RNTC. Todas essas informações elas não são obrigatórias, mas se você quiser informar, você pode estar informando ela aqui. Na aba tributos aqui, ele vai mostrar para a gente que o parâmetro de cálculo dos tributos é a CFOP, e note que aqui ele está aparecendo uma observação, uma mensagem que em momento algum a gente informou. Por quê? Quando a empresa ela é do Simples Nacional, mas tem uma permissão de crédito, existe uma lei que exige que essa mensagem esteja na nota fiscal. Então, o próprio sistema ele gera automático essa mensagem aqui, informando que permite aproveitamento de crédito no valor de 0,58, correspondente à alíquota de 1,65, que foi a alíquota que a gente informou lá no cadastro da empresa. Então, nessa aba tributos, a gente não precisa mexer em mais nada, que ele já está certinho, informando aqui o valor zero dos outros tributos e que tem aqui o crédito de 0,58 do ICMS. Dados adicionais. Aqui a gente vai ter departamento, centro de custo, local de estoque, são módulos mais avançados, conforme aqueles outros da aba identificação. Então, as empresas que utilizam o sistema do modo básico não precisam fazer esse preenchimento, eles nem são campos obrigatórios. Esses campos que estão como obrigatórios, note que eles já vieram preenchidos. Por quê? Local de operação, consumidor final. Esse local de operação a gente informou lá no parâmetro da nota fiscal. E esse consumidor final a gente informou lá no cadastro do cliente. Então, tudo que a gente informou na CFOP, no cadastro do cliente e no parâmetro da nota fiscal, ele vai puxar aqui. Então, já está tudo certo. A operação não presencial, consumidor final, porque ele não é contribuinte de ICMS, não possui uma inscrição estadual. Finalidade da nota vai ser uma nota normal, tipo de emissão normal. Esses botões que tem aqui embaixo, por exemplo, do nota fiscal referenciada. Ele vai funcionar quando você precisar fazer uma nota de devolução, então você clica nele aqui e vai referenciar a nota que está sendo devolvida. Então, vai informar a chave dessa nota, salvar. Quando você sair, ela vai estar certinha aqui. Então, não tem como emitir uma devolução sem referenciar essa nota aqui. Aqui também você pode colocar produtor referenciado, então clicando em mais, ele expande aqui para você pôr essas informações. Declaração de importação, cupom referenciado, todos esses botões eles vão funcionar dessa mesma maneira. Se você clicar neles, eles vão expandir para você informar. Empresa emitente, ele já puxou automático aqui, que é a nossa empresa que a gente cadastrou, e faturamento para outra empresa que a gente cadastrou. Então, estando todos esses campos preenchidos, a gente pode salvar, que ele vai criar aqui uma linha com essa nota. Note aqui que ela ficou como número 11. Por quê? Porque quando a gente criou o parâmetro, a gente informou que a última nota emitida foi a número 10. Então, o sistema já gera automático que essa é a número 11. Se a sua empresa está emitindo pela primeira vez, lá no parâmetro você coloca 0, que ele vai informar que aqui é a número 1. O status, aqui na primeira coluna ele informa normal. Por quê? Porque essa nota ela só foi gerada, ela ainda não foi autorizada pela Cefaz. Aqui acima a gente vai ter mais algumas opções, então além desse botão de novo, para inserir um novo registro, a gente tem esse botão de editar, para editar algum registro que tiver com status normal ou inconsistente, ou visualizar algum que já foi autorizado. Aqui a gente vai ter a opção de excluir,
O botão de copiar, então, sempre que a gente precisar fazer uma nota semelhante a essa, a gente pode vir aqui, copiar. Se for igual, é só salvar. Se tiver algum item que for diferente, é só a gente alterar. Aí, quando a gente salva, ele vai gerar aqui uma nota igual a essa aqui. Aqui ao lado a gente tem um botão de imprimir. Então, se a gente selecionar e clicar aqui, ele vai mostrar para a gente o documento que foi gerado. Então, aqui ele vai ter todas aquelas informações que a gente colocou dentro da nota fiscal. Então, aqui tem os dados adicionais da nota. Aqui a gente consegue imprimir ou fazer o download desse documento. Aqui ao lado a gente tem a opção de enviar e-mail. Então, selecionando e clicando em enviar e-mail, ele vai buscar aqui o e-mail que a gente informou lá no cadastro do cliente. Clicando em enviar, ele envia esse documento por e-mail. Aqui ao lado a gente tem a opção de baixar o XML, então clicando aqui ele vai fazer o download do XML desse documento. Esses dois botõezinhos laranjas, eles são opções da Cefaz. Então sempre que tiver algum botão laranja no sistema, são destinados a operações da Cefaz. Aqui é para a gente enviar uma nota para a Cefaz. Então, por exemplo, quando a gente quiser autorizar esse documento, é só clicar em enviar para a Cefaz, ele vai mudar o status e fazer a busca. Mas a gente já vai fazer mais para frente essa autorização. Aqui por último a gente tem um botão de atualizar a página. Aqui ao ladinho a gente tem mais algumas funções, então gerar um GNRE a partir desse documento, ou um MDFE, recalcular a nota fiscal, então mudou alguma informação, precisa recalcular, pode clicar aqui, imprimir declaração. Então aqui a gente pode imprimir uma declaração de entrega, né? Não é um documento com valor fiscal, mas é um documento que você pode emitir e arquivar na sua empresa. Então aqui colocar na declaração que esse documento foi entregue. Retornando aqui logo abaixo a gente vai ter o sumário. No sumário ele vai trazer todos os valores que foram informados na nota. Abaixo aqui nós temos cancelar NFE. Esse botãozinho vai servir quando a nota fiscal ainda estiver no prazo de cancelamento, que geralmente é 7 dias para a maioria dos estados do Brasil. Então, a gente seleciona, clica em cancelar NFE, ele vai aparecer para a gente informar a justificativa, por que está sendo cancelado esse documento, e salvar, que ele vai fazer o cancelamento dessa nota. Aqui também, como mostrado, a gente tem status da Cefaz para verificar se está em operação, se está tudo correto com o nosso certificado digital, se o sistema está tendo comunicação com a Cefaz. Aqui abaixo tem buscar protocolo de autorização, então é para fazer uma busca quando a nota for autorizada, receber um protocolo que ela foi. Comprovante de entrega, então clicando aqui você pode informar a data que foi entregue esse documento, quem recebeu, o tipo de documento informado na hora da entrega e o número desse documento. Aqui em anexo a gente pode colocar se foi feito algum documento manual e você quer arquivar aqui junto, então é só informar aqui e salvar. Para autorizar essa nota, o que a gente vai fazer? Aqui na coluna de status ela consta como normal, porque ainda ela não foi autorizada, nem cancelada, nem está com algum erro, ela apenas foi gerada no sistema, mas ainda não foi enviada para a Receita. Para a gente autorizar, a gente vai selecionar e clicar em enviar para a Cefaz. Ok, ele retorna para a gente, lote recebido com sucesso. Podemos sair daqui. Clicando novamente, a gente vai dar um buscar da Cefaz. Podemos sair daqui. Então, depois de buscar na Cefaz, a nossa nota já aparece aqui como autorizada. Então, depois disso, a gente já pode fazer o uso dela, já pode imprimir a DANF. E se a gente verificar, ao imprimir, ela já vai sumir aquela marca d'água de sem valor fiscal. Então, após ela aparecer como autorizada, você já pode imprimir e enviar que seu documento já está autorizado para uso. Esse foi o treinamento de emissão de nota fiscal eletrônica pelo sistema da EGS. Para ter mais acesso a conteúdos, nos acompanhe em nossas redes sociais, onde terão outros vídeos e dicas para facilitar sua rotina de trabalho. Ficamos por aqui e até um próximo vídeo.